Então, estamos oficialmente começando mais uma sessão aqui do nosso livro Atenção Plena. Pepês, eu vou começar hoje com uma leitura, tá? A gente está aqui no capítulo 7, que corresponde à semana 3 de prática, tá bom? Então, simbora ler aqui um pouquinho. Certa vez, um viajante em uma pequena ilha grega observou um menino tentando persuadir um burrico da família a se mexer. O menino precisava sair para entregar verdura e já tinha enchido os cestos do animal, mas o burrinho não estava a fim de se mexer. O menino foi ficando cada vez mais agitado, começou a elevar a voz, postando-se na frente do burro e puxando ele com força com a corda. O burro firmou ainda mais os cascos no solo. Esse burrinho está parecendo a Meg, Pepês. Aquele cabo de guerra poderia ter se estendido por um longo tempo, se não fosse o vô do menino. Ouvindo aquele alvoroço, ele saiu de casa e viu uma cena familiar: a batalha desigual entre o burrinho e o menino. Delicadamente, ele tirou a corda das mãos do neto e falou assim: quando ele estiver teimoso desse jeito, tenta isso. Segure a corda frouxa na sua mão, fique do lado dele e olhe para a direção que você quer tomar. Depois, só aguarde. O menino seguiu a recomendação do vô e, depois de alguns momentos, o burro se pôs a andar. O menino riu de prazer, o viajante observou o animal e o menino seguirem felizes, lado a lado, até dobrarem a curva. Com qual frequência você se comporta como este menino, puxando a rédea do burrinho? Quando as coisas não funcionam como gostaríamos, é tentador insistir um pouco mais, continuar empurrando e puxando a corda na direção que a gente quer seguir. Mas será que é sensato ficar insistindo, forçando a barra em uma direção? Ou deveríamos seguir o conselho do velho e parar, aguardando que as coisas se desenrolem e percebendo as oportunidades que surgem? Para muitos de nós, esperar é quase um pecado. Presta atenção aqui, ó, Pepês. Para muitas de nós, esperar é quase um pecado, porque esperar sugere uma passividade. Embora, na maioria das vezes, seja a melhor solução. Forçar a barra com um problema que você tenha pode piorar as coisas, pode bloquear a sua mente e impedir que você possa pensar de forma criativa, lançando-se em círculos cansativos e estressantes. A consciência criativa nasce mais facilmente em uma mente aberta e lúdica. Aqui, Pepês, quem participou do workshop, de outro workshop aqui, da biblioteca, o Poder da Mente Subconsciente, o autor ele se aprofunda bastante nessa questão do sono, né? Do sono aumentar a nossa criatividade, a nossa capacidade de resolver problemas. Então, o que o autor traz aqui, de outra maneira, no fundo, significa a mesma coisa, né? Que quando a gente está com um problema e a gente fica lutando com ele e fica nesse cabo de guerra, querendo uma solução imediata, a gente acaba entrando em uma espiral negativa de cansaço. A gente diminui a nossa criatividade e a gente tende a piorar o problema. Porque quanto mais baixa a nossa cognição, mais aquele problema parece maior. E o que a gente fala aqui, dentro dos programas PP, se encaixa muito nisso, quando a gente fala sobre o nosso bloco encerramento. Lembram? Que no nosso bloco encerramento a gente não deve trazer conversa preocupante, bronca em filho, DR, né, falar sobre problemas de dinheiro, a gente não deve fazer isso. Por quê? Porque a nossa cognição já está mais baixa, a gente já está com a nossa barrinha de energia reduzida. Então, não é um momento para a gente falar sobre problemas, se focar nos problemas. É um momento para a gente descansar, para a gente desacelerar, para a gente dormir e aumentar o nosso potencial criativo. Tá certo? Importante aqui. Eu quero ler para vocês, ainda nesse capítulo, um estudo científico, tá? Esse estudo ele foi realizado em 2001. Ah, imagine que você teve, né? Esse foi um estudo já finalizado. Você teve dois grupos de estudantes
e eles tinham que resolver um jogo do labirinto. Eu vou ler para vocês. Sabe aquele desenho de labirinto que a gente fazia na escola? Assim, com lápis, que você não podia tirar o lápis do papel e você tinha que ir seguindo o labirinto até a solução? É mais ou menos esse o jogo, tá? Que os dois grupos de estudantes fizeram. O objetivo era ajudar um ratinho a sair com segurança da sua toca, mas tinha um detalhe. Um desses dois grupos estava trabalhando com uma versão que tinha o desenho de um queijo na saída do labirinto. E o outro tá. Aqui ele fala que, no jargão técnico da psicologia, trata-se de um quebra-cabeça positivo orientado para abordagem. Isso é importante vocês gravarem. No outro grupo, ao invés do queijo, havia o desenho de uma coruja em posição de ataque no meio do percurso. Esse era um quebra-cabeça negativo, orientado para a evitação, tá? Então, na linguagem técnica, Pepes, o primeiro que tinha o queijo era o quebra-cabeça positivo, a gente vai chamar de orientado para a abordagem. No segundo, a gente vai chamar essa orientação de evitação, que são, no fundo, dois modos do nosso cérebro, tá? E aqui a gente vai entender como isso se aplica, claro, na nossa vida. Os labirintos eram super simples e os estudantes completaram a tarefa em cerca de 2 minutinhos, uma tarefa bem fácil, né? Mas os efeitos subsequentes, né, ou seja, o que veio depois, eles foram muito opostos. Depois que eles fizeram esse exercício fácil do labirinto, os estudantes foram submetidos a um segundo teste, aparentemente desvinculado do primeiro, que media os seus níveis de criatividade, ou seja, eles fizeram esse exercício facinho do labirinto e depois foram para outro exercício que aparentemente não tinha nada a ver com esse. Só que quando eles fizeram esse teste de criatividade, aqueles que evitaram a coruja tiveram resultados 50% piores do que aqueles que ajudaram o ratinho a achar o queijo. Concluiu-se que a evitação reduz as opções da mente dos estudantes, diminui a criatividade, Pepês. A evitação desencadeou as vias de aversão na mente dos estudantes, infundindo-lhes um medo persistente e uma maior sensação de vigilância e cuidado. Esse estado mental enfraqueceu a criatividade e reduziu a flexibilidade. Por outro lado, os estudantes que ajudaram o ratinho a achar o queijo, eles se tornaram abertos a experiências novas, foram mais brincalhões, despreocupados, menos cautelosos, mais contentes em experimentar. Em suma, a experiência lhes abriu a mente. Esse experimento e outros que já foram feitos no mesmo segmento mostram que, olha a essência, o espírito com que você faz algo é tão importante quanto o próprio ato. O que os estudos demonstram, Pepês? O espírito, a maneira com que a gente faz algo, a energia que a gente coloca na ação é tão importante como a própria ação. A energia que você põe na ação é tão importante quanto a própria ação. Então, os dois fizeram o exercício do labirinto. Só que quando um deles, né, um dos grupos estava ajudando o ratinho ali a alcançar o objetivo dele. O outro tinha uma coruja ali, né, em posição de ataque, ou seja, ali, no meio desse processo, ocorreu aquilo que a gente chama de evitação, que é uma coisa, Pepês, que ocorre no nosso dia a dia. O autor continua aqui. Se você fizer algo de forma negativa, olha aqui, lembrando da coruja, preocupada, crítica, se você analisar demais, ou se você fizer uma tarefa assim, com a testa enrugada, rangendo os dentes, você vai ativar o sistema de evitação da sua mente. Foi o que aconteceu no episódio da coruja. Isso vai reduzir o seu foco, reduzir a sua criatividade. Você se tornará um ratinho com um complexo de coruja, ansioso, inflexível e pouco criativo. Mas se você fizer exatamente a mesma coisa, Pepe, a mesma tarefa, a mesma coisa, de coração aberto, ativará o sistema da abordagem da mente. Sua vida se tornará mais rica, cordial, flexível e criativa, tá? Então, essa era a mensagem que o autor queria passar aqui,
Pepês, que diz respeito sobre o como você faz as coisas, né? Então, o objetivo é o mesmo exercício, é o mesmo desenho, é sair do labirinto, mas é o como, né? A energia que te move. Lembra, o espírito com que você faz algo é tão importante quanto o próprio algo, o próprio ato, tá? Essa semana, Pepês, traz exercícios, áudios, né, maiores. Então, o desafio, ele é um pouquinho maior. Esse áudio longo que a gente vai fazer, você não precisa fazer 2 vezes por dia, então no final o tempo de dedicação é o mesmo, mas ele fica concentrado ali em 1 vez por dia. Vocês vão ver que o exercício é mais longo, mas o nível de consciência de vocês vai aumentando, tá? Então vocês anotem aí, nós vamos praticar a faixa 3. A faixa 3, Pepes, que é uma delícia, ela é, no fundo, um exercício de alongamento com atenção plena, tá? Então é muito interessante porque você vai tirar desse exercício algo para o seu estilo de vida. Cada vez que você for caminhar, você vai fazer yoga, você vai fazer musculação, o que quer que você faça, você vai dançar, você vai começar a trazer isso para o seu estilo de vida, prestar atenção nos seus movimentos. Não só quando você está fazendo atividade física, mas quando você está fazendo qualquer coisa, tomando banho, caminhando, falando, né, trabalhando, digitando. Então, essa faixa 3 aqui nada mais é do que uma sequência de alongamentos específicos, mas com áudio, né? E você vai fazendo aquele movimento e você vai prestando atenção no que o seu corpo está fazendo. É muito gostosa a sensação. Pepês, aqui, claro, ele recomenda, né, que você consulte seu médico ou fisioterapeuta se você tiver alguma limitação do tipo. Ele fala que os alongamentos oferecem a chance de você identificar sensações estranhas do corpo, lembra? Que desencadeiam pensamentos perturbadores. Pode ser que você sinta irritabilidade, raiva, tristeza ou uma pequena melancolia. Pepês, o nosso corpo, ele guarda muitas emoções. A emoção é a linguagem do corpo, não da mente, certo? Pensamento é a linguagem da mente, emoção é a linguagem do corpo. Então, você precisa saber que sim, o seu corpo ele guarda memórias, o seu corpo, inclusive memórias de trauma, né? Então, dependendo da região do corpo que a gente vai mexer, que a gente vai colocar atenção plena, isso pode sim causar um desconforto, não só físico, mas um desconforto emocional. E o que que a gente faz aqui na atenção plena? A gente dá lugar a isso. Lembra? Lembra da nuvem que passa e da emoção que eu não quero resolver? Porque a emoção não é um problema a ser resolvido, mas eu vou detectar isso. E olha, procure detectar qual região do teu corpo te aflige. Aonde que está isso que precisa ser liberado? E deixa isso ir, como aquela imagem da nuvem, né? Que eu sou uma observadora externa e eu observo esse mal-estar e deixo ele ir. Só não deixa de fazer o exercício, tá? Então, essa é a faixa 3. Depois que a gente fez a faixa 3, PPs, em seguida, anotem aí, a gente vai fazer a faixa 4. Então, você fez a faixa 3 e em seguida você vai fazer a faixa 4, que agora ela é como se fosse uma junção, né, de respiração e corpo. Então, ela é uma faixa um pouquinho mais longa. A faixa 4 é uma meditação de respiração e consciência do corpo. O que que é importante aqui, Pepês, que vocês façam em seguida, tá? Então, assim, fez a 3, que é o alongamento, aí você vai fazer a 4. Vocês vão notar uma coisa muito positiva, tenho certeza que isso vai acontecer, porque aconteceu não só comigo, mas o autor ele fala sobre isso. Você vai sentir que quando você começar a faixa 4, você vai estar mais preparada do que você estava nas semanas 1 e 2. Por quê? Porque na semana 1 e 2 você começa a sua meditação meio que do nada, né? Você tomou café, você, enfim, falou, ah, bom, agora está na hora do bloco da parte pena, da atenção plena, então vou fazer. Aí você senta, deita e vai fazer. Mas você não se preparou para isso. Aqui, com esse alongamento, você vai ver que o alongamento já é um preparo. Ele já te coloca num estado de atenção plena. Então, o que que eu quero dizer assim? Nessa semana 3, eu tive muito essa sensação. Sabe quando você muda, assim, sai da 8ª série e vai para o colegial, que você sente que você já está em outro nível?
A minha filha agora que ela tá indo para o segundo colegial ano que vem, ela fala, ai, agora eu já vou ser do segundo, não vou mais ser iniciante. Aquela sensação, ou quando você faz 18 anos, é uma sensação parecida. Você vai sentir que você está ficando meio avançada. Isso acontece nessa semaninha que a gente está começando agora, porque você começa a ficar muito consciente do seu corpo, coisa que talvez você não tivesse tanto antes, então parece que você começa a ter uma consciência assim do topo da cabeça até a planta do pé. Você começa a ficar mais consciente de pequenas dores, de pequenos bloqueios. E quando você entra nessa meditação, na faixa 4, que ela já é mais longa, você vai perceber que algo já começa a mudar em você. Você não é mais a pessoa da faixa 1. Você vai notar isso. E o fato dele trazer uma meditação preparatória, que é o áudio 3, muda muito o jogo quando a gente vai para a meditação em si, que é a faixa 4. Então, você anota aí, para essa semana, você vai fazer uma vez por dia. Faixa 3, que é a do alongamento. Logo em seguida, não pode ser, por exemplo, uma hora depois, é seguido. Logo em seguida, você vai fazer a faixa 4, que aí você vai sentir que você já está assim, você mudou de nível, ela é um pouquinho mais longa e ela junta respiração e corpo, tá? E aí, Pepês, o que que ele traz aqui? Ele sempre traz uma coisinha diferente na semana. Lembra? Uma semana ele traz a meditação lá da uva passa, ele sempre traz uma coisinha diferente, né? Nessa semana, ele traz um exercício que é muito legal. Você que é minha aluna, é muito legal esse exercício para a gente usar, não em todos os alarmes, mas em algum alarme que você sinta que você está um pouco ansiosa. Ele traz uma mini meditação de 3 minutos. Meditação do espaço, respiração de 3 minutos. Essa faixa, anotem, é a faixa 8. A faixa 8 desse livro, PPZ, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta super legal para sua caixa de ferramenta, tá? Na verdade, essa meditação da faixa 8, ela segue os 3 passos essenciais. O passo 1, tornar-se consciente. Passo 2, reunir concentração e atenção. Passo 3, expandir a atenção. O autor, ele separa em 3 fases. Na verdade, essas 3 fases, elas estão presentes em todas as meditações, mas aqui ele condensa tudo isso e ele faz 1 minutinho para cada fase. Ou seja, ele traz na faixa 8 um SOS. Essa é uma meditação de emergência. E ele fala para a gente praticar durante essa semana, Pepe, 2 vezes por dia. Para quê? Para você aprender a fazer essa de emergência e presta atenção, para você meio que decorar e não precisar desse áudio quando você estiver numa situação de SOS. O SOS pode ser quando tocou seu alarme emocional, você está numa reunião, você teve uma discussão, você recebeu uma notícia, você sente que você precisa de um SOS emocional, você precisa voltar. Não, preciso voltar, preciso ancorar, né? Então, você, ao longo dessa semana, vai praticar 2 vezes em qualquer horário, mas você vai pegar a prática de modo que você possa desapegar do áudio, de modo que o áudio não precise mais ser necessário. Por quê? Porque quando você mais precisar, né, se está numa situação, não tem como você entrar no site, ligar o áudio, colocar um fone, isso não vai acontecer. Então, é importante que você tenha essa faixa 8 como uma ferramenta, tá? E aqui, essa faixa 8, Pepe, se coloque, você que é aluna dos programas, coloque isso no seu alarme emocional. Não em todos, claro, você não vai a cada 2 horas fazer, né? Porque senão se torna chato, se torna uma obrigação, mas coloque ela como uma super ferramenta, tá? Condensando e entendendo essas fases. Então, aqui o autor sugere que a gente pratique 2 vezes ao dia. Pratique 2 vezes ao dia, porque são 3 minutos. Então, o que que você vai levar? Né? Você vai fazer a meditação longa, que são as 2 faixas, a faixa 3 e a faixa 4, e você vai fazer a faixa 8, 2 vezes ao dia, tá? Aí, Pepês, lembra que ele traz toda semana alguma coisa relacionada a hábitos? Então, na semana 1 e na semana 2, escrevam aqui no chat o que que vocês fizeram de diferente, que a gente falou do banho, de escovar o dente, de caminhar, de fazer alguma coisa com a outra mão. O que é que vocês fizeram? Qual hábito vocês colocaram atenção plena?
Escrevam aqui no chat para mim. Nessa semana, ele traz uma coisa bem específica do liberador de hábitos, que é a seguinte, que é a TV. Mas, Pepes, o que acontece? Esse livro, ele é antigo, então eu quero discutir aqui com vocês como é que a gente aplica isso, porque qual que é a sugestão dele, né? Ele fala que a gente assiste TV de forma super automática. Então, por exemplo, você assiste lá a novela, e quando tem o comercial da novela, você está assistindo o comercial, você meio que embala, né? Aí depois da novela, você nem queria ver nada depois da novela, mas começa ali um jornal que você não queria ver e você continua vendo aquele negócio, então você fica meio que no piloto automático, tá? No exercício dessa semana, o autor ele sugere que você escolha um programa só que você goste e que você ligue a TV quando esse programa vai começar. Quando tiver comercial, que você desligue. Você desligue a TV, ou que você deixe no mudo e vá fazer outra coisa. Ele fala, você pode até fazer a prática da atenção plena, ou vai ligar para alguém, vai estender uma roupa no varal, aí volta só para ver o programa, e assim que o programa terminar, você desliga. Só que hoje em dia, Pepe, eu, por exemplo, não tenho TV já há muitos anos. Então, você precisa adaptar. Eu sugiro, né? Eu, Pato, sugiro aqui que vocês adaptem essa prática. Vocês podem adaptar, por exemplo, para uma série, né? Então você pode começar a ver a série de forma mais consciente. Suponha que você liga, quem aqui liga uma série e fica maratonando e não se planeja? Que horas exatamente que você vai desligar a série? Então você pode fazer isso para uma série, mudar o jeito de você ver uma série. Você pode fazer com rede social, né? Mudar a dinâmica da rede social. Ao invés de você entrar em qualquer horário aleatório e aquilo te sugar para um buraco negro, que é a hora que você viu, ai meu Deus, estou aqui há 40 minutos, faça isso de forma consciente. É claro que o autor, esse livro é mais antigo, ele traz a sugestão da televisão, mas tem muita gente hoje que nem assiste mais TV aberta, que não vê um programa com intervalo. Então, a minha sugestão, escolha essa semana uma coisa que você pratique todos os dias, porque esse exercício é para tirar você do piloto automático. Vocês entendem que não é sobre a TV? Não é sobre a TV, mas é uma forma de tirar você do piloto automático. Então, se fosse para eu, Paty, escolher, eu não escolheria a TV porque eu não vejo TV. Eu vejo raramente, mas eu posso escolher para outra coisa, para uma série, para uma rede social. Como é que você faria na rede social? Ah, eu vou então entrar no Instagram de forma intencional. Em tal horário, eu vou entrar às 7h30, né? E eu vou sair às 7h40. Eu vou colocar um despertador. Isso é mudar completamente a maneira com que você entra em rede social, né? Isso é fazer a mesma coisa de maneira diferente. O autor, Pepes, ele traz muito esse conceito, não é sempre sobre você fazer coisas diferentes. Olha aqui, é sobre você fazer as mesmas coisas de forma diferente, porque as coisas que você faz já são as tarefas do seu dia a dia, já são o seu costume. Mas a questão muitas vezes não é o que eu faço, mas é como eu faço. Ah, eu entro em rede social, então eu vou entrar na rede social de forma diferente, de forma intencional. Um horário para começar, um horário para terminar. Eu vou entrar para ver uma série, por exemplo, aqui você pode metrificar por tempo a sua série, ou você pode metrificar por episódio. Não, eu vou entrar, eu não vou ficar maratonando, eu vou entrar para ver um episódio. Ai, mas acabou o episódio bem naquela parte, desligou, né? Por quê? Porque é para você trazer mais consciência e menos piloto automático. Se tornar cada dia mais consciente da sua inconsciência. Certo, Pepês? Então, lembra, não é que eu vou fazer coisas diferentes, são coisas que eu já faço, eu já tomo banho, só que agora eu vou tomar banho com atenção plena. Eu já escovo o dente, mas é sobre como agora eu vou escovar os dentes. Ah, não, mas eu já como. Você já come, Pepe, todo mundo já come, mas agora eu vou praticar atenção plena, né? O mindful eating em cada uma das refeições. Aquilo que vocês fizeram da meditação da uva passa é um exercício, é um despertar para um novo estilo de vida. Para você se tornar uma pessoa que faz mastigação consciente, que come com atenção plena. Então, lembra desse conceito, porque esse conceito, Pepes, ele está no livro todo. Não é sobre fazer outras coisas, é sobre fazer as mesmas coisas, de forma diferente. E qual que é essa forma diferente? Com
o maior nível possível de presença física, lembra, de corpo, de presença mental, de foco e de presença emocional, percebendo qual que é a emoção dominante e não tentando resolver essa emoção, tá? Neuci, é para continuar fazendo os exercícios das outras semanas? Não, não, senão seria impossível. Na semana 1, a gente focou no áudio 1. Na semana 2, a gente focou no áudio 2. Na semana 3, a gente vai focar nos áudios 3, 4 e 8, tá? Então, resumindo dessa semana aqui, resuminho dessa semana aqui, a gente vai fazer o áudio 3, que é o alongamento, que é uma delícia, Pepês, é uma delícia. Se vier emoção negativa, normal, porque a emoção fica no corpo, tudo bem? Que a emoção fica no corpo, a gente já sabe, Pepês. Então, e você vai notar que tem algumas partes do seu corpo que são mais frágeis. Às vezes, quando a gente vai alongar região pélvica, a gente sente um mal-estar, uma angústia que não sente na região de cima, ou vice-versa, né? Pode ser que para você seja a região do pescoço, da garganta, você vai perceber isso. E isso é maravilhoso. Através desse exercício, você começa a perceber, olha, eu tenho bloqueios aqui, nessa parte do meu corpo, por que será? E a gente começa a investigar, a gente começa a liberar isso como observadora. Então, exercícios. Áudio 3, faz o alongamento consciente e já vai para o áudio 4 em seguida, não pode ter intervalo. O áudio 4 vai trabalhar respiração e corpo, tudo bem? Isso a gente vai fazer uma vez por dia, todos os dias. O autor sugere que a gente faça por 6 dias. A gente vai fazer todos os dias. Depois, Pepês, o autor traz o exercício da TV, que você pode fazer para televisão, se você vê televisão, se você embala na novela, né? Vai desligar no comercial, vai assistir com atenção plena, vai começar no começo da novela e pausar no final da novela, sem ver comercial, é a sugestão dele. E aqui a gente traz para os nossos tempos atuais. Pode fazer com rede social, pode fazer com série, tudo bem? Mas vai escolher uma dessas coisas relacionadas à tecnologia. Por quê? Porque é um hábito. É um hábito. E depois a gente tem a meditação SOS, que ele fala para a gente fazer 2 vezes por dia para a gente pegar, para você pegar essa de 3 minutos, para que você possa desapegar depois do áudio dele e aprender a fazer. Essa aí, Pepes, é uma para você decorar, para você pôr na caixinha de ferramentas, tá? Combinado? E o conceito geral que a gente sempre vai trazendo não é sobre fazer coisas diferentes, é sobre fazer as mesmas coisas que eu já faço de maneiras diferentes. Que maneira é essa? Trazendo mais consciência, mais presença e mais atenção plena. Tudo bem, Pepês lindas? Tudo bem? Deixa eu fazer uma foto, nossa, deixa eu dar um pause.